Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo deste sabadão, para fechar esse sábado, dia 7 de setembro, trazendo a você as últimas informações aqui do nosso Cruz Maltino, com polêmica na mesa. Lembra de uma treta que vem acontecendo há algum tempinho já entre Pedrinho e John Textor? Então, meu amigo torcedor vascaíno, um novo capítulo desse problema estará reservado para essas próximas horas, porque tivemos o Pedrinho dando uma entrevista ao jornalista Igor Rodrigues. Ele hoje está com um canal aqui no YouTube e nessa entrevista ele cita o John Textor e inclusive diz que caso o John Textor fale do Vasco ou do Pedrinho, ele vai responder o norte-americano à altura. A gente vai trazer aqui esse trechinho da entrevista a vocês. Um clima tenso aí vem surgindo entre as partes, né? Representantes de Vasco e de Botafogo, mas também trazer muitas outras informações. Hoje que foi um dia de treino aí no CT Moacir Barbosa, falar também sobre a reformulação que vem acontecendo dentro da SAF, né, do Vasco da Gama, alguns diretores aí saindo e outros chegando. O Vasco, inclusive, nessas últimas horas aí, teve a chegada de 2 novos diretores, uma, no caso, diretora jurídica e o diretor de comunicação. A gente vai informar isso aí a vocês. E além dessas, muitas outras informações. É um Boa Noite Gigante, de fato, aí bastante citado, bastante movimentado, para fechar essa noite de sábado, trazendo a você todas as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar o vídeo, meu amigo torcedor, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Você aí que está aqui diariamente, curte o nosso conteúdo, gosta da forma com que nós estamos lhe informando as notícias do Vasco da Gama, porém ainda não se inscreveu, eu peço a sua inscrição. Ela é super importante para o nosso crescimento. Sem ela, nós não iremos a lugar algum. Então não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição aqui no nosso canal. Além disso, você, meu amigo torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, te peço o seguinte: assista ao vídeo com calma, tranquilidade, veja as informações do Vasco da Gama aqui neste Boa Noite Gigante, e caso curta de fato o nosso canal, aí sim você deixa a sua inscrição. Você terá um canal à sua disposição diariamente, te enviando vídeos que deixem você informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, inscreva, curta o vídeo, compartilhem também o canal do Gigante através do nosso link que está aqui embaixo para os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, e também nos siga lá no Instagram, que estamos fazendo um trabalho bem legal por lá. Show, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês, né, nesse Boa Noite Gigante, falando sobre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, porque hoje, pela parte da manhã, o elenco Cruz Maltino novamente foi ao CT Moacir Barbosa, né, Vasco da Gama que agora foca completamente nesse jogo que estará acontecendo nessa próxima quinta-feira. O Vasco entende sim internamente esse jogo contra o Atlético Paranaense é o jogo do ano do Vasco da Gama, é o jogo assim mais importante da temporada de 2024. É um jogo que poderá abrir muitas portas para o Vasco. É um jogo que, acima de tudo, poderá recolocar o Vasco da Gama numa semifinal de Copa do Brasil após 13 anos longe dessa fase da competição. Então o Vasco leva com muita seriedade, o Vasco leva com muito cuidado, o Vasco leva realmente esse jogo como se fosse o jogo da vida de cada jogador desse elenco Cruz Maltino. Não à toa, a gente chegou a informar a vocês no Acorda Vascão de hoje da força-tarefa que o Vasco estará fazendo para mobilizando, né, todos os atletas a estarem nesse jogo. Puma Rodrigues está convocado para a seleção do Uruguai e o Jean Davi Menezes está convocado para a seleção do Chile. Porém, o Vasco fez uma força-tarefa para que assim que os dois jogadores venham a ser liberados de suas seleções, eles entram em campo na terça-feira, no caso Puma com o Uruguai e o Jean Davi com o Chile, e após a terça, ambos estarão pegando um voo em direção a Curitiba para na quarta-feira encontrar com o elenco do Vasco ainda no hotel. Estarem juntos com o elenco do Vasco no hotel e, se for necessário, entrarem em campo na quinta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense. Rafael Paiva quer todo mundo à disposição
e o Vasco também quer colocar todo mundo à disposição do técnico Rafael Paiva. Então esse é o espírito do Vasco da Gama para esse jogo tão decisivo. Com relação a dentro das quatro linhas, inclusive o Vasco vem tendo um foco grande, fora das quatro linhas também. A torcida abraçou essa ideia, tivemos aí a abertura dos ingressos destinados ao torcedor visitante, ao torcedor vascaíno para o jogo dessa próxima quinta-feira ontem. O Atlético Paranaense abriu essa venda para a torcida do Vasco da Gama e em poucos minutos, meu amigo, todos os ingressos já foram esgotados. Então já para esse jogo de volta contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, não há mais ingresso à disposição para o torcedor vascaíno. Essa torcida que realmente é de norte a sul do Brasil, lota quando é necessário, vai quando é necessário e sempre vai, inclusive, mais uma vez lotando aí o setor visitante de um estádio do futebol brasileiro. E chegou a hora, né, do Atlético Paranaense. Então, será casa cheia, meu amigo torcedor vascaíno. Casa cheia nessa próxima quinta contra o Atlético amanhã. O elenco do Vasco volta a campo aí, visando esse jogo tão decisivo, né? Contra o Atlético Paranaense. Teremos treino domingo, segunda, terça e quarta. Uns 4 diazinhos aí de preparação para esse grande jogo. Segunda-feira, só para informar aqui, inclusive, né? A semana vai começar e o torcedor vascaíno já entra em contagem mais regressiva do que nunca. Falando, inclusive, aqui agora um pouquinho fora das quatro linhas, o Vasco que se prepara para esse jogo de quinta, mas também não para, né? O Vasco internamente vem realizando muitas mudanças. O Pedrinho hoje, né? Que é o mais novo aí, presidente, né? Da Vasco da Gama SAF, ele é o presidente do clube, automaticamente tem essa autonomia dentro da Vasco da Gama SAF, mas colocou ali como grande responsável pelo Vasco SAF, Carlos Amodeu. E ambos eles juntos, é claro, vêm desenvolvendo muitas mudanças internas. Carlos Amodeu sugere, mas a canetada final sempre será do Pedrinho. Tivemos aí recentemente uma saída. O diretor comercial Renato Lasman El Kobe, ele deixou o cargo, ele foi contratado pelo Vasco e após mais de um mês apenas no cargo como diretor comercial da Vasco da Gama SAF, ele teve que deixar esse cargo por conta de alguns problemas pessoais. Ele é um profissional que está no sul, que é natural do sul do país, né, aqui do Brasil. Ele precisou sair do Rio de Janeiro aí por conta desse problema e teve que aceitar uma outra proposta de um clube aqui do extremo sul do Brasil. Esse clube ainda não foi divulgado. O Vasco da Gama ele perde um profissional, mas já arranja outro em pouco tempo, inclusive. Inclusive, o Vasco da Gama ele mesmo, é claro, reconhecendo que Renato Lasman Kobe seria uma peça importante para essa reformulação que o Vasco da Gama está passando fora das quatro linhas, quer que todos os profissionais que estejam no Vasco estejam 200% voltados ao projeto do Cruz Maltino. Não 100%, não 150%, 200%. Tudo que tem, tudo que for à disposição para se entregar, tem que se entregar para o Vasco da Gama durante esse período. Então o Vasco ele perde o Renato, mas já vai atrás de outro nome, já tem esse outro nome fechado, tá? Esse outro nome é o Vinícius Gonçalves. Ele é o mais novo diretor de comunicação da Vasco da Gama SAF. Ele aí é um nome que conhece muito o nosso Vasco da Gama, é um nome aí que chega realmente com bastante moral. Vinícius Gonçalves é o novo diretor de comunicação da Vasco da Gama SAF. Informações aí é que ele trabalhava, inclusive, no Clube de Regatas Vasco da Gama, e para o lugar que ele deixa vago, né, no Clube de Regatas Vasco da Gama, retorna aí a Patrícia Gregório. Patrícia Gregório, para quem não conhece, é a antiga assessora de futebol do Vasco da Gama, que estava no Vasco na época da conquista da Copa do Brasil de 2011. Então agora, como o Vinícius ele sai do Clube de Regatas Vasco da Gama para ingressar um novo projeto na Vasco da Gama, SAF, a Patrícia Gregório, ela entra no lugar do Vinícius dentro da associação. Informações aí é que a diretoria da SAF também oficializou Bianca Reis, como a nova diretora jurídica. Recentemente tivemos aí a saída da Gisele Cabreira, que era uma baita de uma diretora jurídica, inclusive, mas o Vasco SAF anunciou aí a Bianca Reis como a nova diretora jurídica do Vasco da Gama. Então, ela também que é importante lembrar, tá? Integrava a gestão anterior da SAF Cruz Maltina. Gisele Cabreira sai para dar espaço à doutora Bianca Reis. Então, muitas mudanças acontecendo. Vasco da Gama realmente querendo mudar, querendo reformular, fazendo com que internamente as coisas mexam ainda mais e mudanças acontecendo a todo momento dentro do nosso Cruz Maltino. Gostou das mudanças? Acha que o Pedrinho está fazendo um bom trabalho aí à frente do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários, meu amigo torcedor, porque, é claro, ele está tentando fazer tudo que pode. Além disso, também tivemos aí confirmado
Capa e Vasco da Gama, algo que já estava certo, mas foi praticamente oficializado, tá? Vasco e SAF chegaram a um acerto, meu amigo torcedor vascaíno, com relação aí à renovação contratual até pelo menos maio de 2025. Vasco que não fechou um novo patrocinador, um novo fornecedor de material esportivo, perdão, tem um contrato com a Capa, tinha um contrato com a Capa, né, perdão, até o final desse ano, até dezembro desse ano, e para que não entre em 2025 sem o fornecedor de material esportivo, Vasco preferiu se resguardar e renovar um contrato com a Capa até maio do ano que vem. Então as partes estão acertadas. Vasco e Capa ficam pelo menos até maio do ano que vem, ainda juntos para o Campeonato Carioca e o início aí do Campeonato Brasileiro. Além disso, meu amigo torcedor vascaíno, falando aqui sobre situações que o Pedrinho vem fazendo internamente, temos aí uma informação também muito importante sobre a questão envolvendo meu amigo torcedor Cruz Maltino, São Januário. Informações aí do canal Atenção Vascaínos é que nessa próxima segunda-feira o Vasco da Gama estará assinando um contrato muito importante. A expectativa é que isso aconteça na próxima segunda, tá? Está definido para a próxima semana, mas a expectativa é grande que já nessa segunda-feira isso possa vir a acontecer. Qual é a situação? O Vasco fechou aí um contrato como empresa de consultoria especializada no mercado imobiliário. No caso, esse contrato fechado tem como objetivo acelerar a venda do potencial construtivo do estádio já nessa próxima semana. Então aí será assinado esse termo, o segundo contrato, uma parte da venda do potencial construtivo. O primeiro ainda foi firmado na gestão Jorge Salgado e automaticamente com esses dois contratos à venda, esse novo que será assinado na próxima semana e o antigo já assinado na gestão Salgado, Vasco terá os seus primeiros recursos financeiros em mãos para iniciar as obras da reforma de São Januário. Lucas, está falando então que a partir da semana que vem as obras serão iniciadas? Não, é claro que não. Mas estamos falando que a partir de semana que vem o Vasco já terá uma segurança financeira para de fato colocar São Januário no chão no final do ano e reconstruir um novo caldeirão para o seu torcedor. Uma baita informação muito importante das mudanças aí que o nosso Cruz Maltino vem fazendo fora das quatro linhas com essa gestão de Pedrinho, visando os próximos anos, visando aí uma reconstrução, né? Realmente uma mentalidade vencedora do nosso clube. Olha quanto tempo a gente passou aqui falando sobre mudanças que Pedrinho vem fazendo. E essa é a mentalidade do presidente, mentalidade forte, mentalidade grande. Não à toa, o Paier deu uma entrevista aí ao jornal L'Equipe, e é algo importante falar aqui com vocês, e ele falou sobre Pedrinho. Ele nessa entrevista, que a gente vai trazer aí mais detalhes em breve, é claro, aqui a vocês, mas ele é perguntado sobre o trabalho de Pedrinho no Vasco e também o trabalho de Rafael Paiva. E o Paier responde da seguinte forma ao jornal L'Equipe sobre ambos. Ele sobre Pedrinho diz: o novo presidente Pedrinho trouxe boas ideias e o novo técnico Rafael Paiva nos colocou de volta no caminho certo. Então olha que legal. Olha como as pessoas hoje dentro do Vasco reconhecem o trabalho do Pedrinho e reconhecem o trabalho do Paiva. Você acha que esse Vasco da Gama, sinceramente, você acha que esse Vasco hoje joga bola, é bom, apenas por conta de uma competência do Paiva? Você acha que o Paiva é o único grande responsável por essa mudança do Vasco dentro das quatro linhas? Amiga, é claro que não. Tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa além apenas de Rafael Paiva. Volto a repetir também o que eu venho falando. É o mesmo grupo, é o mesmo elenco. Nada mudou, cara. Mas é a mentalidade. É o desejo de vitória. É a grandeza de Vasco da Gama que com o Pedrinho se encontra dentro do vestiário. E essa grandeza ela é vista em cada detalhe. Ontem, o Luan Pérez ele desembarcou aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, para ser oficializado pelo Santos. Né? Já é o novo reforço do Santos, já está tudo certo, mas ele desembarcou em São Paulo para se apresentar ao grupo, se juntar ao elenco. Ele foi questionado sobre o Vasco e ele disse: eu nunca estive muito próximo do Vasco. Mas o grande ponto da conversa é o seguinte, ele fala assim, ó, eu sempre falei para o meu empresário que o meu desejo era voltar ao Santos. Era o meu primeiro lugar que eu queria estar. Nunca avançaram as coisas com o Vasco, não foram para frente por causa do meu desejo de retornar ao Santos. Foi o que aconteceu e estou aqui. Então assim, ele está de fato falando que ele só não fechou com o Vasco que ele queria jogar no Santos. Então ele tá falando, o Vasco me queria, mas eu não quis o Vasco. E aí, meu amigo, aí que é interessante. Porque o Pedrinho, ele participou recentemente de uma entrevista que vai à hora, inclusive amanhã, meio-dia, com o jornalista Igor Rodrigues. Ele é questionado exatamente sobre a questão de zagueiro. O Igor pergunta ao Pedrinho por que o Vasco não contratou um zagueiro.
E a resposta dele é sensacional. Vou passar apenas um trechinho, porque toda a entrevista vai estar completa. Amanhã a gente não tem essa entrevista ainda. Mas olha o que Pedrinho revela quando ele é questionado sobre o fato de não ter contratado zagueiro. E já aproveitando, ele ainda fala um pouquinho também sobre John Textor. Se liga aí, meu amigo, o que Pedrinho fala sobre o CEO norte-americano. Mira frustrado por não conseguir um zagueiro? Não quer jogar no Vasco, não vai jogar. Treta, cara. Me assustou muito a questão do Textor falar, porque eu nunca falei. Você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Não vai pegar. Eu defendo o Vasco. Ele tem que defender o Botafogo. E eu não sei por que ele está implicando comigo. Eu não sei o que ele quer comigo. Eu não sei o que ele quer com o Vasco. Mas enquanto eu for presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então como vocês viram aí, né? De fato, essa resposta do Pedrinho sobre John Textor deixa entender ainda mais esse confronto, né? A gente falou muito aí sobre a questão do zagueiro. Pedrinho, ele deixa muito bem claro que vai estar no Vasco, quem quiser estar no Vasco. Isso também, acima de tudo, na minha opinião, é muito importante ter pessoas dentro do clube que queiram estar dentro do clube. Mas essa questão do John Textor também é muito legal, porque representa como o Pedrinho, cara. Ele quer no Vasco da Gama esse sentimento de grandeza, cara. Quer estar no Vasco, meu parceiro? Tem que querer estar no Vasco. Não é apenas estar por estar, é viver o clube. É saber da grandeza do clube, é respeitar o clube, é viver intensamente o que é o clube. Se não quiser estar, não precisa estar. Isso é muito legal. A gente vê nos mínimos detalhes que o Pedrinho vem trazendo novamente essa grandeza de Vasco para o próprio Vasco da Gama. Pode parecer pouco, Pedrinho dizendo numa entrevista que não quer se o zagueiro, ele não contratou um zagueiro porque não achou os jogadores que quisessem estar no Vasco. Isso é muito grande, cara. Se o também é muito grande, ele virar na mesma entrevista coletiva e falar sobre o John Textor. Isso é muito grande. Isso mostra como o Pedrinho é alguém que está realmente virando essa chave dentro do Vasco, fazendo com que as pessoas entendam mais do que ninguém o tamanho do nosso clube. Mais uma parte dessa treta intensa entre John Textor e Vasco da Gama. E Pedrinho, você não está entendendo nada? Eu não posso repetir aqui a vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo. É porque a gente já fez um vídeo falando única e exclusivamente sobre isso. Então, como o vídeo está fechando agora, o que eu vou fazer? Você não sabe dessa treta que está acontecendo entre Pedrinho e John Textor? Vem no card que está aparecendo aqui ou aqui. Aperte nesse card agora que você vai ser redirecionado ao vídeo que eu trouxe falando exatamente sobre esse problema entre as partes. Aqui ou aqui. Aperte nele e você será redirecionado para lá. Show? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo, agora, desse sabadão. Já estaremos de volta com ainda mais novidades e informações do nosso Quiz Maldito. Ok, vamos? Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.